É um texto muito conhecido, é uma palavra bem simples da parte de Deus. Não quero usar de profundidade teológica essa noite. Dia de mergulhar na quarta-feira. Mas quero trazer uma palavra bem simples ao teu coração essa noite. Aleluia! Simples, compreensível, a fim de que Deus possa falar diretamente ao teu coração, principalmente quem nos visita. Por isso, abra comigo a sua Bíblia no Salmo 46. Amém. Glória a Deus. Eu creio que todos já devem ter encontrado Salmos 46. Quem localizou o texto, diga: eu amo a Bíblia. Eu amo a Bíblia. Diz assim a palavra do Senhor: Deus é o nosso refúgio e fortaleza, socorro bem presente na angústia. Portanto, não temeremos, ainda que a terra se mude, ainda que os montes se transportem para o meio dos mares, e ainda que as águas rujam, se perturbem os montes, ainda que os montes se abalem pela sua braveza. Há um rio cujas águas alegram a cidade de Deus, o santuário das moradas do Altíssimo. Deus está no meio dela, não se abalará. Deus a ajudará já ao romper da manhã. Glória a Deus. Permaneça com a sua Bíblia aberta. Vamos expor esses 5 versos que fizemos a leitura. Eu não sei se você já parou para pensar, mas enquanto nós estamos aqui nos alegrando, enquanto nós estamos aqui felizes, alegres, por estarmos cultuando, exaltando ao nome do Senhor Jesus, glorificando, sentindo essa presença maravilhosa, enquanto estamos aqui participando desse culto, há pessoas que estão em suas casas, e só estão em suas casas porque os bares estão fechados. E sabe o que essas pessoas estão fazendo em casa nesse exato momento? Essas pessoas, como os bares estão fechados, essas pessoas estão bebendo na mesa da sua própria casa. Cervejas, álcools, uísques, cachaças. Pense comigo nesse momento, saindo um pouco, refletindo de forma mais profunda, de maneira geral. Pense comigo quantas pessoas estão nesse momento, nessa condição, se embriagando na sua própria casa. Quantas pessoas se encontram, meu irmão e minha irmã, nesse momento, nas bocadas, nas esquinas, ou até mesmo em seus quartos, usando droga, se drogando, fumando uma maconha, cheirando um pó de cocaína, ou até mesmo, quem sabe, injetando uma heroína em sua veia. Quantas e quantas pessoas nesse momento, meu irmão e minha irmã, estão mergulhadas em diversos tipos de entorpecentes. Enquanto eu e você nos alegramos aqui, cultuamos aqui, bendizemos a Deus aqui, quantas e quantas pessoas nesse momento estão em um quarto de motel com um amante? Quantas pessoas nesse momento estão em uma casas de praias com prostitutas? Quantas pessoas, meus irmãos e minhas irmãs, enquanto nós cultuamos aqui, se encontram em suas casas,
imergidas, mergulhadas em um outro tipo de entorpecente, em um outro tipo de droga, a droga virtual. Antes nós devíamos nos preocupar somente com as drogas ilegais. Hoje nós temos drogas que são lícitas e são tão prejudiciais quanto as ilícitas, que são as drogas virtuais. Quantas pessoas nesse momento estão trancafiadas em seus quartos, mergulhadas e presas a aplicativos, redes sociais, pornografia. Quantas e quantas pessoas nesse momento estão viciadas, escravizadas? Pense comigo essa noite. Quantas e quantas pessoas estão tão tristes, estão tão angustiadas, estão tão desesperadas em suas casas, que quem sabe nesse momento estejam até mesmo cortando os seus pulsos, armando uma corda para se suicidar, ou até mesmo com uma arma apontada em sua cabeça. Meu irmão e minha irmã, a grande questão não é o que essas pessoas estão fazendo, mas sim por que essas pessoas estão fazendo. Essa é a grande questão. Talvez você até pense isso quando vê um drogado. Olha o drogado, olha o viciado, olha a prostituta, olha o alcoólatra. Mas a grande questão não é o que eles fazem, mas sim por que eles fazem. Essa é a reflexão. Sabe por que eles fazem esse tipo de coisa? Sabe por que o alcoólatra ele não tem outro destino senão o bar? Sabe por que o viciado nas drogas não tem um outro destino para a sua vida senão as drogas? Sabe por que o viciado nas drogas digitais não tem um outro caminho senão suas drogas digitais? Sabe por que o prostituto, o adúltero não tem um outro caminho senão a prostituição? Porque eles estão buscando refúgio para as suas dores. Essas pessoas estão buscando um anestésico para as suas impotências. Essas pessoas estão buscando socorro para as suas angústias. O grande problema é que os refúgios e os socorros que essas pessoas estão buscando, procurando, são anestésicos vazios e autodestrutivos. Esses refúgios vazios, esses anestésicos efêmeros, eles prometem refúgio, mas só produzem desgraça. Eles prometem prazer, mas só provocam ilusão. Eles prometem socorro, mas só produzem angústia, e mais angústia na vida das pessoas. Sabe por quê? Porque nenhuma dessas alternativas são socorros, são saídas válidas para o ser humano. O nosso refúgio, o nosso socorro está nessa grande verdade que o salmista traz no Salmo 46, verso 1. Deus é o nosso refúgio, Deus é a nossa fortaleza, Deus é o nosso socorro presente na hora da angústia. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Ele é o nosso socorro, meu irmão e minha irmã. Sim. Mas o que o salmista está querendo dizer aqui? Quando ele diz que Deus é o nosso refúgio, Deus é a nossa fortaleza, Deus é o nosso socorro bem presente na hora da angústia. Talvez nós olhemos para essa aplicação direta ao nosso contexto, mas o que o salmista estava querendo dizer nos seus dias? Quando ele diz que Deus é refúgio, ele está aqui fazendo uma alusão aos refúgios de guerras.
Esse período na qual o salmista está inserido era um período de guerras destrutivas e violentas, cruéis. Nações se levantavam contra nações, saqueavam cidades, estraçalhavam as mulheres grávidas, arrancavam os crânios dos valentes e levavam para as suas cidades como memorial. E essas pessoas que ficavam desoladas em meio às guerras procuravam um local onde elas pudessem se refugiar. Existia naquela época cidades chamadas cidades refúgio. Você vai perceber o próprio rei Davi, quando fugia com medo de Saul, ele se esconde em uma cidade refúgio chamada Ziclag. Era esse o contexto na qual o salmista está aqui se referindo, que Deus é o nosso refúgio, comparado àquelas cidades refúgio em tempos de guerras. Meu irmão, minha irmã, hoje nós vivemos em tempos de guerras. Talvez não como a guerra daquele tempo, mas hoje nós vivemos uma guerra ideológica. Hoje nós vivemos uma guerra no trânsito. Hoje nós vivemos em uma guerra política. Hoje nós vivemos em uma guerra cultural. A nossa família tem sido bombardeada. A mente das nossas crianças tem sido neutralizada. Estamos em uma guerra e você tem sido alvo dessa guerra. Nós estamos em uma guerra e eu tenho sido alvo dessa guerra. Nós não estamos imunes a essa guerra. Existe uma guerra nos casamentos, existe uma guerra espiritual, existe uma guerra em todas as áreas e esferas das nossas vidas. Mas no meio dessa guerra, nós precisamos nos refugiar ao nosso Deus, porque Ele é o nosso refúgio. É nele que eu e você devemos nos refugiar no meio dessas guerras, porque Ele, além de ser o nosso refúgio, é também a nossa fortaleza. Aqui o salmista está fazendo alusão às fortalezas que protegiam essas cidades refúgio. Eram muralhas super protegidas de exércitos, na qual aquelas pessoas que ali se refugiavam, mesmo estando em situação de fragilidade, de vulnerabilidade, eram consideradas protegidas, fortalecidas por aquelas fortalezas. É isso que acontece quando nós estamos nessa situação de guerra. Eu e você, no meio dessa guerra na qual estamos enfrentando diariamente, no trabalho, na família, na escola, onde quer que nós formos, no meio desse tiroteio cultural e espiritual, em determinados momentos nós nos deparamos em um momento de fraqueza espiritual. Todos nós iremos passar por momentos de fraqueza. Olha só o que o irmão Mateus contou hoje à noite aqui. Irmão e irmã, quem sobe aqui não é nenhum super-herói, não. Todos estamos sujeitos a momentos de fraquezas. Todos nós somos humanos, somos iguais. O mesmo risco e perigo que você corre, aquele que sobe aqui em cima também corre. E nós, muitas das vezes, também enfraquecemos. Talvez muitas das vezes você até vivenciou uma caminhada forte no Evangelho, edificado, mas em um determinado momento, no meio dessas guerras, você se encontrou também enfraquecido. E a fraqueza é sempre uma boa desculpa para pecar. Não é verdade? Ah, eu estou fraco, a carne é fraca, né? Ah, eu estou tão fraco, eu sou fraco, eu vou pecar. Ah, eu pequei porque eu sou fraco.
Eu vou pecar porque eu sou pecador. A fraqueza, ela é sempre uma boa desculpa para a pessoa enveredar por um desses refúgios vazios, ilusórios e efêmeros. Mas uma vez que nós nos refugiamos em Deus, Ele é a nossa fortaleza que nos protege de tal forma, e que mesmo que nós estejamos fracos, nós estamos fortes, porque estaremos protegidos nele. A Bíblia diz na segunda epístola do apóstolo Paulo aos Coríntios, capítulo 12, verso 9 e 10, que o poder de Deus se aperfeiçoa nas nossas fraquezas. A Bíblia diz em Joel, capítulo 3 e verso 10: diga ao fraco, agora sou forte, porque o Senhor está comigo. A mesma Bíblia que diz em Mateus 26 e 41 que a carne é fraca, ela vai dizer no mesmo versículo que o Espírito está pronto. Por isso, não esteja na carne, esteja no Espírito, esteja em Deus, porque Ele é o teu refúgio, Ele é a tua fortaleza. Louvado seja o nome do Senhor. O salmista está nos dizendo aqui que Deus também é um socorro bem presente na hora da angústia. E a expressão hebraica aqui para angústia que o salmista utiliza é a expressão, o termo tsar, que significa aperto no peito, que significa sufocamento, que significa profunda tristeza emocional. Quem já passou por isso? No momento que você está tão angustiado que o seu peito começa a apertar, que você começa a sentir um sufocamento no seu quarto, na sua rede, você acorda tossindo, sem fôlego, cansado. Quantas e quantas vezes, meu irmão e minha irmã, passamos por esses momentos de profunda tristeza emocional, angustiados, tristes. É justamente esse tipo de sentimento, de emoção, que tem levado as pessoas a procurarem cada vez mais os antidepressivos, os remédios de tarja preta, em que as pessoas buscam de alguma maneira anestesiar as suas angústias. Mas nós sabemos, meu irmão e minha irmã, que o único socorro presente na hora da angústia é o nosso Deus. Sabe por quê? Porque Ele se identifica conosco. Sabe por quê? Porque em Cristo o nosso Deus se fez carne e enfrentou as mesmas situações que nós. Sabe por que o teu remédio não pode ser um socorro? Porque o teu remédio é apenas um objeto. Meu Deus. O teu remédio não sabe o que é sofrimento. O teu remédio não sabe o que é angústia. O teu remédio não sabe o que é dor. Mas o nosso Deus sabe. Porque Ele se fez carne e em Cristo Ele sofreu, em Cristo Ele padeceu, em Cristo Ele se angustiou até a morte, a ponto de suar sangue. É por isso que Deus conhece o teu sofrimento. Deus conhece as tuas angústias. Deus conhece exatamente, meu irmão e minha irmã, aquilo que você está passando. Ei, não conta os teus problemas para as redes sociais. Não alimente os abutres das redes sociais, que querem se alimentar das tuas desgraças. Aí o camarada está ali, a moça está ali passando uma tribulação e começa a chorar nas redes sociais. Ai, estou passando por isso. Ai, meu Deus, me ajuda. Como se Deus tivesse Instagram. Eu sigo uma pessoa no Instagram que ela passa o dia inteiro chorando, se lamuriando na rede social.
Aí as pessoas comentam, ela bate o print e posta o que as pessoas falaram a respeito das lamúrias dela. As pessoas não irão te socorrer dessas angústias. Conte os seus problemas para Deus. Coloque suas causas diante de Deus. Espera no Senhor, confia nele, porque o mais ele fará. Salmo 37, verso 5 diz: deleita-te no Senhor teu Deus. Descansa nele, porque nele ele satisfará aquilo que deseja o teu coração. Por isso, meu irmão e minha irmã, precisamos compreender essas verdades. Mas a grande questão é: se são as dores, as angústias e as fraquezas que têm feito essas pessoas buscarem socorro e refúgio nesses prazeres vazios, nessas anestésicos ilusórios, a grande pergunta é: o que é que tem causado as dores a essas pessoas? O que tem causado angústia à maioria das pessoas? Se nós já sabemos o porquê que as pessoas têm buscado refúgio nessas coisas, que é por causa das dores e da busca por socorro, agora a pergunta é: o que tem causado essas dores que tem feito essas pessoas buscar refúgios vazios? Quem está me entendendo aqui? O que tem causado as dores? O que tem provocado a angústia? O salmista vai nos trazer aqui, meu irmão e minha irmã, algumas ilustrações, a fim de que possamos compreender o que produz em nós as dores e as angústias. Leia comigo o que está escrito no verso número 2. Portanto, não temeremos, ainda que a terra se mude, ainda que a terra se mude. Em algumas versões, ainda que a terra trema, não é isso? Ou seja, o que é que ele está querendo dizer aqui? Ainda que aconteça um terremoto. A ideia que o salmista nos traz aqui é que os terremotos da vida produzem angústias, dor em nossas vidas, e aí nós vamos em busca dos refúgios e socorros vazios desse mundo. Ele está usando aqui uma ilustração de um fenômeno natural chamado terremoto. E quantas vezes, meus irmãos e minhas irmãs, nós enfrentamos terremotos em nossas vidas? Você sabe o que é que provoca um terremoto? Um pouco de geografia. Um terremoto é provocado quando as placas tectônicas se afastam umas das outras. Debaixo da terra, no subsolo, nós temos as placas tectônicas, né? Que são tipo rachaduras na terra. E quando essas placas tectônicas se afastam umas das outras, acaba acontecendo os terremotos. Graças a Deus que o Brasil, ele não está, o território geográfico do Brasil, ele não está em nenhuma dessas divisas das placas tectônicas. É por isso que dificilmente acontece um terremoto no Brasil. Deus foi misericordioso conosco e abençoou a terra brasileira. Mas há outras nações que não podem dizer a mesma coisa, porque quando as placas tectônicas se afastam, os terremotos acontecem. Olha o mistério de Deus aí. Quem está pegando o mistério de Deus aí? Então o segredo para o terremoto não acontecer é as placas tectônicas não se afastarem. As placas tectônicas da tua vida não podem se afastar.
Existem placas tectônicas em nossas vidas que precisam estar alinhadas, que precisam estar juntas. Porque se afastar, o terremoto acontece. O segredo para a tua família não encarar os terremotos da vida é ela permanecer junta. O esposo e a esposa têm que permanecer juntos. Os filhos têm que estar juntos. A partir do momento que o esposo e a esposa começam a se afastar demais, quando as placas tectônicas começam a se afastar demais, o terremoto vem e acontece no casamento. Quando os filhos começam a se afastar demais dos pais, o terremoto vem e acontece na família. Quando o camarada começa a se afastar demais da igreja, o terremoto vem e acontece na vida dele espiritual. Quando o camarada começa a se afastar de Deus, a vida dele se torna um terremoto. É isso que acontece quando as placas tectônicas da tua vida se afastam. Vem terremoto no casamento, vem terremoto da família, vem terremoto da vida espiritual. A vida do camarada se torna um terremoto ambulante. Olha para o irmão que está do teu lado e diga assim: não faste das placas tectônicas da tua vida. Permaneça alinhado em Deus. Permaneça alinhado à igreja. Ah, eu vou ficar em casa porque eu estou cansado. Vai nessa. Ah, eu não vou mais para um pequeno grupo. Não, vai nessa. Ah, eu vou fazer uma viagem ali com os amigos. Vou deixar minha esposa em casa. Vai nessa. Ah, vou dar um olé ali no meu pai e na minha mãe. Vai nessa. Os terremotos estão aí, meu irmão e minha irmã, para causar dores, para causar angústias. É uma cadeia. As pessoas analisam somente as consequências, mas nós precisamos ir nas causas. O que tem causado? O que tem causado a dor? E o que tem feito com que a partir da dor as pessoas vão em busca de refúgios vazios? Vai na causa. A causa é sempre o pecado. Por isso não se afaste de Deus. Meu irmão, não se afasta da tua esposa. Você que é jovem, não se afasta dos teus pais. Não se afaste da igreja. Fica junto, fica alinhado. Glória a Deus. Quem está entendendo o mistério de Deus aí? Segundo exemplo que o salmista vai utilizar, parte B do verso 2: ainda que os montes se transportem para o meio dos mares. O que ele está falando aqui? O que faz com que o monte se transporte para o meio dos mares? Os desabamentos. Olhe para um desabamento, os montes começam a cair. Você lembra a tragédia de Brumadinho recentemente? Você lembra outras tragédias? Os montes começam a desabar e eles procuram justamente as águas, os mares, os rios. O salmista está usando aqui uma ilustração, dizendo que o que nos provoca dores, angústias, são os desabamentos que acontecem em nossas vidas. E o desabamento, diferente do terremoto, é um fenômeno mais natural ainda. Nós brasileiros não estamos livres que aconteçam conosco. O exemplo que eu acabei de utilizar é claro. Assim como nós, meus irmãos e minhas irmãs, estamos também sujeitos a enfrentar alguns desabamentos em nossas vidas. E quantas vezes eu e você enfrentamos alguns desabamentos. Desabamentos na nossa vida financeira. Colapso, a crise vem com tudo. Uma pandemia dessa fecha a nossa porta de emprego. Uma mudança de gestão fecha a nossa porta de emprego. Desaba tudo.
ficamos sem chão. Nosso mundo parece que está desabando. As lutas começam a aparecer, as dificuldades começam a chegar, os boletos começam a chegar. Meu irmão e minha irmã, quando as coisas começam a desabar, segura, porque as lágrimas começam a desabar junto. Nossa vida emocional, espiritual, tudo começa a ser afetado quando as coisas começam a desabar. Já enfrentei inúmeras circunstâncias em minha vida em que as coisas pareciam que estavam desabando. Quando eu era jovem, eu namorava com a minha atual esposa, por exemplo. Nós éramos jovens da igreja, da casa do Senhor, e eu e minha esposa acabamos avançando o sinal vermelho quando namorávamos, e foi um momento de desabamento na minha vida, na vida da minha família. A gente namorava, eram dois jovens, eu tinha 18, ela tinha 16, eu acabei engravidando ela, e eu, um jovem totalmente inexperiente, nunca tinha trabalhado, cheio de sonhos, cheio de projetos, tinha acabado de sair do exército, de passar na faculdade, no vestibular, tinha acabado de me preparar, tinha acabado de tirar a minha habilitação. Quando tudo parecia que ia dando certo, desabou tudo. Tive que trancar minha faculdade, fui disciplinado da igreja. Meu pai passou 1 ano e meio sem falar comigo. Passei crise. Eu sobrevivia de aulas de teclado que eu dava e de uma oferta que o meu antigo pastor me abençoava para poder me manter. Não tinha onde morar, não tinha como sobreviver. Arranjei um emprego para ganhar meio salário. Eu sobrevivia com meio salário para sustentar uma esposa jovem, inexperiente, 19 anos, e uma recém-nascida chorando toda noite. Meu mundo parecia que ia desabar. As pessoas olhavam para mim, para minha família, e lançavam palavras de maldição. Certos pastores apontaram para mim, para minha família, e disseram: ah, isso aí não vai durar 6 meses. Mas quando tudo parece que vai desabar, e é aí que nós corremos para o nosso refúgio. Glória a Deus. Quando tudo parece que vai desabar, Deus segura em nossa mão, e Ele nos ajuda a levantar e a caminhar de novo e escrever uma nova história. Eu não sei o que desabou na tua vida, meu irmão e minha irmã. Eu não sei se você enfrentou alguma situação em que tudo veio a desabar, mas eu quero dizer uma coisa para você: o mesmo Deus que agarrou na minha mão quando tudo parecia que estava acabado e me levantou e hoje tem me abençoado de maneira poderosa, é o mesmo Deus que tem poder para levantar você do chão, para escrever uma nova história, para te abençoar de maneira poderosa, para a honra e para a glória do seu nome. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. O terceiro exemplo que o salmista utiliza está no verso de número 3, quando ele diz: ainda que as águas rujam e se perturbem, ainda que os montes se abalem pela sua braveza. O que ele está dizendo aqui? Ele está descrevendo uma tempestade, as tempestades da vida. E deixa eu dizer uma coisa para você: ser crente não te livra das tempestades. Estar com Jesus não te livra das tempestades. A Bíblia diz em Marcos capítulo 4, verso 36 e 37, que Jesus estava no barco com os discípulos. E ele disse: nós vamos passar para o outro lado. Ele falou do destino, mas não falou como seria o processo para chegar até lá. No meio do caminho, uma grande tempestade se levantou contra aquele barco, e Jesus estava dormindo, porque ele estava cansado, ele era humano.
E os discípulos começaram a se atribular, os discípulos começaram a se desesperar. Aí sabe o que aconteceu? Meu irmão e minha irmã, eles chamaram Jesus. E Jesus acordou e acalmou a tempestade. Estar com Jesus não te livra das tempestades, mas é justamente o fato de Ele estar no barco que fará com que as tempestades tenham um final na tua vida. Talvez você, meu irmão e minha irmã, esteja enfrentando algumas tempestades na sua vida, mesmo sendo crente, mesmo sendo um ministro, mesmo sendo um obreiro, mesmo sendo uma obreira, a tempestade está sacudindo o teu barco. A tempestade está te afligindo. Mas eu quero dizer uma coisa para você essa noite. Jesus ainda está no teu barco. Clama por Ele, chama por Ele, porque Ele irá acalmar as tempestades da tua vida. Louvado seja Deus. Meu irmão e minha irmã, mas eu pergunto: se Deus é o nosso refúgio e fortaleza, se Deus é o nosso socorro bem presente na hora da angústia, por que ainda tem muitas pessoas, até mesmo na igreja, que mesmo sabendo disso, mesmo acreditando nisso, ainda insistem em buscar refúgio e socorro nos prazeres vazios e nos refúgios ilusórios da vida? Você já parou para se perguntar? Tem muito crente, irmão, que mesmo sabendo que Deus é o refúgio dele, mesmo sabendo que Deus é a fortaleza e o socorro, mesmo sabendo disso tudo, ainda prefere outros refúgios? Meu Deus! Vazios, é ou não é verdade? Tem ou não tem? Por quê? A pergunta é por quê, irmão Humberto Júnior? Sabe por quê? Porque as pessoas querem uma solução imediata. As pessoas querem uma solução imediata. As pessoas querem nem que seja um anestésico temporário. Mesmo que esse anestésico seja vazio, as pessoas querem um alívio imediato. As pessoas querem algo que as faça esquecer, nem que seja por alguns minutos, o problema, a dificuldade, a adversidade. A pessoa quer esquecer, quer se livrar da responsabilidade. E é nesse quesito que o pecado acaba se tornando uma alternativa bem mais acessível do que o Evangelho. Sabe por quê? Porque o pecado é palpável, visível, enquanto esse refúgio divino é invisível. E entre aquilo que você está vendo, pegando, tocando, sentindo, associado àquilo que você não está vendo, não consegue ver e nem tocar, as pessoas acabam buscando os prazeres vazios, porque são mais imediatos. Sabe por quê? Porque o que tem faltado a essas pessoas é a fé. Porque o que é fé? Hebreus 11:1 vai dizer que fé é a certeza daquilo que você não está vendo e a convicção daquilo que você está esperando. Aleluia! Sabe por que as pessoas não buscam esse refúgio invisível em Deus? Falta a elas fé. Ela dobra o joelho, mas falta fé para acreditar que Deus está lá. Ela tem uma Bíblia na sala da sua casa, mas falta fé para ir pegar a Bíblia e abri-la, a fim de que Deus possa falar com essa pessoa. É bem mais fácil sair com os amigos para a mesa de um bar. Ah, mulher, vamos aqui, vamos esquecer os problemas ali.
É mais fácil pegar algo visível, é bem mais fácil se entorpecer nas redes sociais, é bem mais fácil esquecer o problema de alguma outra forma, é bem mais fácil fugir dos dilemas de uma forma mais acessível, visível, palpável. Então, na verdade, o que tem faltado aos corações é fé. Sabe por quê, meu irmão e minha irmã? Porque o Evangelho não é uma solução imediata. O Evangelho é uma esperança eterna. O refúgio do Evangelho não está no imediatismo. O refúgio do Evangelho está na certeza que em Deus você pode se refugiar eternamente. Paulo, escrevendo aos Coríntios, segunda epístola, no capítulo 4, verso 18, vai nos dizer que nós não devemos atentar os nossos olhos àquilo que nós podemos ver. Sabe por quê? Ele vai dizer: porque aquilo que nós vemos é passageiro. Aí ele vai trazer um contraditório. Nós devemos atentar os nossos olhos àquilo que nós não podemos ver. Sabe por quê? Porque aquilo que nós não vemos é eterno. É por isso que um joelho dobrado no chão, ele traz mais esperança do que um copo de cerveja. O copo de cerveja palpável, ele vai te trazer um entorpecimento temporário, mas depois ele vai apenas acumular as tuas dores. Mas o joelho dobrado no chão, mesmo que ele não traga um socorro imediato, mesmo que o problema não seja solucionado imediatamente, Deus, ele te enche de paz e de graça para suportar o sofrimento. E é nessa imaginação do reino que o salmista se agarra. Verso número 4, ele vai imaginar uma cidade. Acompanhe comigo. Uau! O salmista vai dizer: há um rio cujas correntes alegram a cidade de Deus. Ele está diante de uma situação difícil, ele está diante de um problema irreversível. Mas mesmo assim ele dobra os seus joelhos e com fé, ele começa a imaginar o reino, ele começa a imaginar uma cidade. O salmista está angustiado, o salmista está triste, mas nessa cidade imaginária ele diz que há um rio que alegra a cidade. E enquanto ele está ali diante de Deus, imaginando com fé, eu posso imaginar um rio fluindo sobre a vida do salmista. E aquele rio que na sua imaginação alegra a cidade, começa a produzir alegria em seu coração, começa a trazer paz no meio da guerra, começa a trazer calmaria no meio da tempestade. Meu irmão e minha irmã, eu quero te convidar a, no meio das tribulações e das tuas angústias, a imaginar um reino, na qual esse reino tem uma capital, uma cidade. E nessa cidade, nesse mundo imaginário do reino de Deus, você encontrará um rio que irá trazer paz, alegria e capacidade para você suportar a dor, as angústias e os sofrimentos da vida. Ah, irmão Alberto Júnior, mas eu não estou vendo esse rio. Mas pois comece a imaginar. Comece a imaginar. Deixa eu compartilhar mais um testemunho aqui bem breve. Teve um momento em final de 2017, início de 2018. 2017 eu fui desafiado a ajudar uma obra em Fortaleza.
E a obra lá tinha muitas complicações e eu acabei retornando para a cidade de Itapipoca, fracassado, triste. A promessa é que lá futuramente eu seria ordenado a pastor, mas passaram-se 4 meses em que eu estava lá, a igreja estava totalmente destruída, escândalos haviam acontecido ali, um aluguel de R$2.000 para pagar e a igreja não estava rendendo R$500. E eu voltei triste para Itapipoca no início de 2018. Voltei fracassado, voltei entristecido. E foi um momento em que eu comecei a me refugiar nas séries e filmes do Netflix. E passava 24 horas nesse universo vazio. Até que se passaram 3 meses. Quando foi no mês de abril, estava começando a buscar a presença de Deus de novo. Eu estava no trabalho, no quarto. Enquanto eu estava ali na rede, comecei a pensar e refletir naquele quarto. Comecei a imaginar esse mundo, imaginar essa cidade, imaginar o reino de Deus, quando de repente Deus abriu os meus olhos em visão naquele quarto. E eu vi 2 pés gigantes ali naquele quarto. E quando eu olhei para aqueles pés gigantes, tinham sandálias. Eu não conseguia olhar acima, no máximo até a canela. Havia uma orla de uma veste. E eu ouvi um barulho de um cajado nas minhas costas, batendo no chão. E de repente eu ouvi uma voz dizendo: eu estou te preparando. Foi nesse dia, nesse momento, em que Deus começou a me impulsionar, a estudar, a me preparar para algo que Ele iria realizar na minha vida. Aleluia. Deixa eu dizer algo para você essa noite, meu irmão. Esse reino, ele mexe com a sua imaginação, mas ele é real. Em breve ele se tornará uma realidade. Jesus está vivo. O reino é real. Há uma promessa em que essa cidade irá descer dos céus até a terra. Você viveu a vida inteira dizendo que Jesus vai vir para nos buscar para o céu, mas o que a Bíblia vai dizer em Apocalipse 21 é o contrário. Não é nós que vamos para o céu, é o céu que vai vir para a terra. E nessa vinda do céu à terra, Apocalipse 21 e capítulo 22 vai falar dessa cidade. E há uma semelhança entre a cidade que o salmista está aqui imaginando e essa nova Jerusalém na qual João teve a visão do Apocalipse. Observe comigo a parte B do verso 4, estou quase concluindo. Ele vai dizer que nessa cidade onde um rio flui dela, o santuário das moradas do Altíssimo está lá. Ele começa a imaginar uma cidade, de repente, não é apenas uma cidade onde um rio flui. Nessa cidade existe um santuário. Apocalipse vai nos dizer, capítulo 22, que um rio flui do trono de Deus. Sabe de onde esse rio está fluindo nessa imaginação do salmista? Está fluindo do trono de Deus. O salmista que entrou numa cidade agora está entrando em um santuário, onde ali está o trono de Deus. Hebreus 4,16 vai dizer que eu e você temos livre acesso à sala do trono de Deus. Porque essa sala, ela tem um trono, que é um trono de graça e de misericórdia, a fim de que nós possamos encontrar socorro em tempo oportuno. Você está entendendo a grandeza dessa verdade? Se você estiver passando um problema, você não terá acesso à sala de nenhum governador, prefeito ou presidente. Mas a sala de Deus está aberta e disponível para você. A sala do trono,
santuário de Deus é acessível. Glória a Deus. Você só precisa ter fé. O que nos falta é um pouco de fé. Para concluir, meu irmão e minha irmã, o verso número 5, o salmista vai dizer: Deus está no meio dela, não se abalará, Deus a ajudará até ao romper do dia. O salmista está imaginando uma cidade que tem um santuário, que tem um Deus. O salmista está imaginando o reino de Deus. Quando tudo estiver difícil, comece a imaginar o reino de Deus. Comece a pensar em uma cidade que, descrita por Apocalipse, no capítulo 21, nos diz que nessa cidade não haverá mais choro. Morte e choro, nunca mais. Glória a Deus. Começa a cantar essa canção, começa a imaginar esse rio azul. Meu Deus. Começa a imaginar essa cidade, Deus habita no meio dela. Aleluia. Meu irmão e minha irmã, vale a pena crer em Deus. Vale a pena se entregar completamente a Ele. Sabe por quê? Porque nele não seremos abalados. Ele nos ajudará ao romper da manhã. Aleluia. Existe um tempo determinado para essa tua luta, meu irmão. Glória a Deus. Existe um tempo determinado para essas tempestades. Elas não serão solucionadas imediatamente, mas em Deus nós sabemos que elas terão um fim. E esse fim se chama amanhã. Salmos 30, verso 5, parte B, diz o quê? Que o choro, ele dura a noite inteira, mas a alegria vem pela manhã. Glória a Deus. Talvez o que você esteja enfrentando é o tempo do choro, é o tempo da tempestade, é o tempo da dor. Mas eu quero te encorajar a imaginar essa cidade e suportar um pouco mais. Eu quero te encorajar a imaginar esse rio e ser encorajado, e ser impactado, e ser fortalecido, com a certeza de que amanhã está chegando. O sol da justiça está raiando na tua vida. Tem resposta de Deus chegando para você, meu irmão. Tem resposta de Deus chegando para aqueles que confiam nele, para aqueles que se refugiam nele, para aqueles que imaginam essa cidade. Mateus 11:28, Jesus está fazendo um convite para você. Ele diz: vinde a mim, os que estáis cansados, vinde a mim, os que estáis sobrecarregados, porque eu vos aliviarei e achareis descanso para as vossas almas. É isso que a palavra de Deus nos diz. Os refúgios do mundo são momentâneos, vazios, e só irão te levar para um sofrimento eterno. Mas o refúgio invisível, a imaginação dessa cidade do reino de Deus, irá te levar a uma vida eterna e a uma vida com abundância. Se coloque de pé.